Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Tiago e trago para vocês hoje mais uma nova aula e o assunto de hoje é teoria dos conjuntos, tá certo? É um assunto muito importante e desde já quero agradecer a você que está me assistindo, né? Se você ainda não é inscrito, por favor, meu amigo, se inscreva aqui no meu canal, né? E você que já é inscrito, não deixe de dar aquele like, compartilhar com seus amigos, não é isso? E ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que há de novo em nosso canal. Tudo bem? E vamos à nossa aula. Agora, vamos ao estudo da teoria dos conjuntos. O que seria um conjunto? Vamos à definição. Conjunto é uma reunião de elementos. Quando eu digo uma reunião, eu quero dizer um agrupamento de elementos. Veja só, eu posso entender aí como conjunto A, olha a representaçãozinha dele aí. Eu vou ter um cacho de bananas. Eu desenhei um cacho de bananas que ele representa o conjunto A. Olha o conjunto B, um cardume de peixes, tá? Então é uma reunião, é um agrupamento de peixes, tá bom? Olha aí o conjunto C, é uma reunião, é um agrupamento de livros. Então, com essa ideia, não temos só esse tipo de conjunto, né? Existem outros tipos que eu vou mostrar mais adiante, mas a compreensão do conceito é basicamente isso, tá bom? É bem primitivo mesmo. É o conjunto, o conjunto é uma reunião de elementos, tá bom? É um agrupamento de elementos. Agora vamos entender as representações dos conjuntos. Primeiro, enumeração ou extensão. Como é que a gente pode representar um conjunto de forma enumerada? Veja só. Vamos ao primeiro exemplo, o conjunto A das vogais. Quando eu penso o conjunto A das vogais, nós temos o seguinte, eu coloco o A maiúsculo, né? Sempre esse A maiúsculo aí que eu começo a colocar não quer dizer pelas vogais não, tá bom? Esse primeiro A aqui, ele representa o conjunto. Poderia ser A, B, C, D, qualquer letra do alfabeto, de A a Z, pode ser qualquer letra, tudo bem? É uma representação do conjunto. Igual, abro uma chave, né? Esse símbolozinho aí que você está vendo na tela. Aí começa a colocar assim, agora sim eu posso começar a colocar na tela as vogais. A, E, I, O, U. E essas vogais aí, elas são sempre separadas por vírgulas, tá bom? Então pode ser qualquer elemento do conjunto, ela vai ser sempre separadas por vírgula, beleza? Então ficou fácil para você compreender, não foi isso? Vamos ao segundo tópico. O segundo tópico ele me diz o seguinte: o conjunto B dos números naturais menores que 5. Então nós temos o seguinte: quando eu penso em conjunto dos números naturais, eu vou fazer uma breve revisão para você. Os conjuntos naturais são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai até um infinito positivo. Os conjuntos de números naturais são muito utilizados para a gente contar, por exemplo, dar um exemplo de contar pessoas. Quando você conta pessoa, você chega num lugar que não tem ninguém, você diz, não tem nenhuma pessoa, ou seja, 0 pessoas. Aí, quando você chega em um local que tem uma pessoa, você diz, tem 1, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você consegue contar de forma inteira e sempre positivo. Não é isso? Então, olha só, o conjunto dos números naturais, né, são esses. E quando eu digo conjunto dos naturais menores do que 5, quem são eles? Os elementos são 0, 1, 2, 3 e 4. O 5, ele não entra. O 5 não entra porque o 5, ele não disse na questão que o número teria que ser menor ou igual a 5. Ele disse que os elementos tinham que ser o quê? Menores que 5. Se ele fosse menor ou igual a 5, aí ele entrava. Beleza? Agora, vamos ao conjunto C. O conjunto dos dias da semana. Quem seriam esses dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nesse nosso caso, nós representamos a letra C igual, abre chave, e colocamos os dias da semana. Sempre perceba que em todos eles eu coloquei separados por vírgulas. Tá bom? Então, todos os elementos são sempre separados por vírgula. A representação do conjunto, sempre uma letra maiúscula. Tudo bem? Sempre também entre chaves. Tá joia? Agora, a segunda representação
é chamada de propriedades ou compreensão. Esses nomes não precisam vocês decorarem, não. Mas é interessante que vocês compreendam como se faz cada uma delas. Nesse nosso caso, esse conjunto A se refere ao conjunto das vogais, no exemplo anterior, tá bom? E olha só como é feita essas representações. Ela é muito utilizada exatamente no estudo das funções. E perceba que todos esses conteúdos, um se encaixa no outro, tá vendo? Teoria dos conjuntos, com conjuntos numéricos, com funções e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Olha só o conjunto A, como é que é representado? Do mesmo jeito, mesmo esquema. A maiúsculo é igual, abre chave. Aí eu vou ler o seguinte, eu leio o elemento X. Essa barrinha que vocês estão vendo aí, ela significa tal que. Tá bom? Esse primeiro X é o elemento X. Então, o elemento X, barrinha, tal que, X é uma vogal do alfabeto. É assim que você lê esse tipo de representação. Beleza? Muita gente vê isso aqui nos livros, né? Quando a professora manda ler, ele fica meio inseguro na forma da leitura, né? Então, estou ensinando a vocês como é que se faz essa leitura. Beleza? B. Quem seria o conjunto B? É um número natural menor que 5, né? Mas como é que a gente lê isso aqui? Você escreve do mesmo jeitinho, tá bom? B maiúsculo igual, abre chave. Aí você lê o seguinte. O elemento X, tal que X é um número natural menor que 5. Tudo bem? Fecha chave. C. Como é que você representa o conjunto C? Eu digo o elemento X, tal que X é um dia da semana. Então, isso é uma representação, né, de um conjunto chamado de propriedade ou compreensão. Tudo bem? Qualquer dúvida, você pode deixar aí no comentário que eu vou estar respondendo em breve, tá bom, pessoal? E por último, a gente vai para a terceira representação. Essa representação é chamada por diagrama de Venn. Essa representação eu não considero a mais importante, mas eu considero a mais utilizada nas questões, tá certo? Então é importante que vocês compreendam bem, façam esses desenhinhos dos diagramas, que ele ajuda muito na compreensão do estudo de conjuntos, tá bom? O que seria o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é exatamente esse oval aí, essa elipse, essa bolinha aí que vocês estão vendo. Ela é representada, pode ser também uma circunferência, não tem problema. Aí vocês colocam o A maiúsculo de vermelho ali que vocês estão vendo, ele representa o conjunto A das vogais. E aí nós temos os elementos do conjunto que são A, E, I, O, U. Todos eles estão dentro do conjunto. Então, esses elementos eles pertencem ao conjunto A, tá bom? Aí isso é chamado de representação por diagramas. E o nome do diagrama é o diagrama de Venn, que é em homenagem ao matemático lógico John Venn, que ele morava na Inglaterra, tá? Nos anos de 1834 a 1923, tá bom? Se a gente fosse representar aqueles outros conjuntos, né, a gente também poderia fazer conjunto B, dos números menores que 5. Aí a gente fazia a bolinha, aí os números menores que 5, 0, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Se fosse colocar os dias da semana, conjunto C, aí você colocaria, faz a bola, aí você bota domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Logo, isso aqui é muito simples, tá bom, pessoal? Mas é importante, beleza? Agora, a gente vai estudar a classificação dos conjuntos. Olha só, existe o conjunto unitário. O que seria o conjunto unitário? Quando eu falo em conjunto unitário, o nome já diz. Unitário porque ele possui apenas uma unidade, ou seja, um único elemento. Então, nesse caso, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso chamar aqui do conjunto P de número 2. Tá bom? Ele só possui um único elemento, e esse elemento é o 2. Vou dar outro exemplo para vocês. Que o elemento 5, por exemplo. Então, isso é um conjunto unitário, só possui um único elemento. Agora, vamos estudar o conjunto vazio. O que seria o conjunto vazio? O conjunto vazio, o nome já diz, não possui nenhum elemento.
Tudo bem? E para representar quando o conjunto não possui nenhum elemento, a gente diz assim, ó, faz esse símbolozinho. É um O ou um zero, né, com um tracinho, uma barrinha de lado, na diagonal. Tá bom? Então ele representa o conjunto vazio. Ou poderia representar o conjunto M, por exemplo, só entre chaves. Não tem nada dentro, então o conjunto existe, conjunto M, porém ele é vazio. Tá bom? Existe essa representação. Uma boa. Agora vamos estudar o conjunto universo. Quem seria o conjunto universo? O conjunto universo ele é sempre representado pela letra U, tá? E ela é a reunião, o agrupamento de todos os elementos do conjunto. Beleza? Então, quando eu falo em conjunto universo, eu represento todos os elementos que tiver no conjunto, ou nos conjuntos, tá certo? Que isso aí é representado geralmente por forma de pesquisas, entrevistas, tá bom? A gente vê isso muito relacionado a outros conceitos em matemáticas. Por exemplo, os conteúdos de análise combinatória, probabilidade, estatística, tá bom? Todos eles se associam com conjuntos numéricos. Tudo bem? Agora a gente vai estudar o conjunto finito. O que seria o conjunto finito? O nome já diz, ele possui fim. A gente pode contar todos os elementos do conjunto, por mais que demore, a gente chega a um fim. Por exemplo, a gente viu o conjunto das vogais, que são 5. A, E, I, O, U. As letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, até a letra Z, são 26. Então, a gente consegue contar todos os elementos, tá bom? Todos os números pares de 1 a 50, quem são eles? 2, 4, 6, 8, você conta todos eles até chegar no 50. Por mais cansativo que seja, você pode chegar a um final, tá certo? Então, são conjuntos finitos. Agora, o conjunto infinito é outra história, porque eles não têm fim. Se eu dissesse assim, represente de forma de conjunto todos os números naturais, você não vai chegar nunca ao final. É uma tarefa incontável, tá certo? Então a ideia de infinito, né, é porque os números não têm fim. Infinito quando os números, sim, eles possuem fim. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí no comentário que eu vou estar respondendo, tá bom? Agora, a gente vai estudar a relação de pertinência dos conjuntos, tá bom? O que seria uma relação de pertinência? Quando eu falo uma relação de pertinência, é a ideia mesmo de pertencer ou não pertencer determinado elemento ao conjunto. Então, olha só, o importante é exatamente isso que está grifado aí na tela. É o elemento, tá certo? Que relaciona a determinado conjunto. Olha só, o símbolo de pertence é esse daí que vocês estão vendo aí na tela. Esse Ezinho aí, ele é o símbolo de pertence. Esse outro Ezinho com um traço é o símbolo de não pertence. Tudo bem? Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra quando eu disse para vocês o conjunto A era um conjunto das vogais do nosso alfabeto? Quem são elas? A, E, I, O e U. Beleza? Pronto. Quando eu digo assim, veja o exemplo. 2 pertence ao conjunto A. Vocês vão sempre, quando eu falo em pertinência, eu vou sempre relacionar um elemento a um conjunto. E 2 vocês sabem que é um elemento, e o A maiúsculo é representado como conjunto, não é isso? Então vamos lá. 2, ele pertence ao conjunto A. Você está vendo o número 2 ali dentro daquele conjunto? Não. E para representar isso, eu faço o quê? Passo um tracinho no E. Então essa aí é a representação de dizendo que 2 não pertence ao conjunto A. Beleza? Vamos a outro exemplo. E pertence ao conjunto A. Está correto? Sim. Veja que é um dos elementos, né? Olha ele aqui. 2 é o elemento do conjunto A. Então ele pertence. Vou dar outro exemplo. O U pertence ao conjunto A? Sim ou não? Pertence. Agora, se eu dissesse, a letra B pertence ao conjunto A? Não pertence. Então, vocês têm que colocar o símbolo
do E com o tracinho. Beleza? Agora vamos fazer alguns exercícios para a gente entender melhor e consolidar esse conceito. Sendo S igual a 1, 2, 3, 5 e 6, assinale verdadeiro ou falso. Tá bem? Vamos lá. O conjunto S é esse exatamente que você está vendo aí na tela. 1, 2, 3, 5 e 6. Vamos lá. O 2 pertence àquele conjunto lá. Você consegue identificar o 2? Veja aí na tela. Sim, ele está lá no conjunto, então ele pertence. Então, a afirmação o quê? Verdadeira. Tudo bem? Agora vamos ao próximo. 7 pertence a S. Olha nesse conjunto, você consegue identificar o número 7? Não. Então, a representação correta disso aí seria o quê? Do E com o tracinho, de não pertence. Nesse caso, há uma afirmativa o quê? Exatamente, falsa. Vamos para o próximo exemplo. 3 não pertence ao conjunto S. Olha para o conjunto, identifica o 3. Você está vendo aí que existe o 3? Sim, o 3 existe, ele pertence. Então, o símbolo seria somente o E, sem o tracinho, tá bom? Como ele fez o E de não pertence, então, infelizmente, a afirmação é o quê? Falsa. Tudo bem? Agora, vamos para o próximo exemplo. Ele diz que 0 não pertence a S. Perceba o seguinte, 0, ele pertence ali naquele conjunto, você consegue identificar o 0? Eu não vejo. Se ele não pertence, então está correto. O 0, o símbolo ele usou corretamente, o símbolo de não pertence. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. 5 pertence a S. Você consegue identificar o 5? Consegue sim. Então a afirmação é o quê? Verdadeira. Beleza? 9 pertence ao conjunto S? Infelizmente não. O 9 não está ali presente. Então o símbolo correto seria o Ezinho com tracinho. Tá bom? Então ele não pertence. Ele utilizou o símbolo errado. O símbolo seria não pertence. 6 não pertence a S. Você consegue identificar o 6? Sim, olha o 6 aí. Se o 6 está presente, nesse nosso caso, o símbolo correto seria o símbolo de pertence. E ele fez errado, então a afirmativa falsa. E por último, o 8 pertence a S. Bom, eu não vejo 8, então o símbolo correto seria não pertence. Então a afirmativa falsa. Beleza? Você está vendo que é muito simples de compreender, só basta você se ligar na ideia de pertinência. E para resumir tudo, você vai utilizar esse símbolo de pertence e não pertence, que é uma relação entre elemento e conjunto. Sempre assim, tá bom, pessoal? Não esqueça disso. Quando eu falo em relação de pertinência, uma relação de elemento e conjunto, é para você não se confundir com essa relação de inclusão. Tudo bem? O que seria uma relação de inclusão? Uma relação de inclusão ela é estabelecida entre dois conjuntos. Está vendo que é diferente da anterior? Anterior a gente via uma relação entre elemento e conjunto. Aí a gente utilizava aquele símbolo de pertence ou não pertence. Nesse nosso caso, agora nós temos uma relação de inclusão. E essa relação de inclusão, como eu falei para vocês, ela é utilizada exatamente esses dois símbolos aqui. O de contido, não contido, contém e não contém. Viu que um eu pintei de verde e o outro de azul. O que vai diferenciar essa caixinha verde dessa caixinha azul aí é somente o sentido, tá bom? Note, nós temos aí o seguinte, o C, né, representa o contido, está contido, sempre assim. O outro C invertido, ele significa contém. Então, assim, o mais utilizado, como eu acabei de falar, é esse de verde, tá bom? Esse verde aí. Esse está contido, ele significa
está dentro. Beleza? Então vamos lá. Esse Czinho está contido significa está dentro. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que funciona isso? Veja só. Pernambuco. Pernambuco aqui vai ser o meu conjunto, tá bom? Relacionado ao Brasil. Veja aí que eu tenho dois conjuntos, Pernambuco e Brasil. Qual o símbolo que eu vou utilizar? Contido. Por quê? Quando eu digo Pernambuco está dentro do Brasil, está correto, tá certo? Pernambuco está dentro do Brasil. Então, Pernambuco está contido no Brasil. Se eu fosse utilizar o outro símbolo que vocês estão vendo à direita, esse símbolo de azul, ele ficaria o seguinte. Ele ficaria assim, ó. Poderia usar também. Pernambuco, Brasil. Pernambuco contém Brasil? Sim ou não? Não, não contém. Então, o símbolo que vocês utilizariam seriam esse. Por quê? Porque Pernambuco não contém Brasil. Ao contrário, Brasil que contém Pernambuco. Vamos mais um exemplo. Se eu tivesse agora fazendo o contrário, dissesse Brasil e Pernambuco. Qual o símbolo que eu utilizaria nessa relação aí entre Brasil e Pernambuco? Nesse primeiro quadrinho aí. Contido, está contido ou não está contido? Não está contido. Por que não está contido? Porque Brasil não está dentro de Pernambuco. É o contrário. Beleza? É Pernambuco quem está dentro do Brasil. Agora vamos relacionar ao outro quadrinho. Se eu botasse assim, ó, mesmo esquema. Brasil, Pernambuco. Agora vamos relacionar. O símbolo seria contém ou não contém. Brasil contém Pernambuco? Ou seja, dentro do Brasil, Pernambuco está dentro dele? Contém ou não contém? Contém. Então o símbolo seria esse outro. Tá bom? Então olha só, pode ser utilizado tanto o símbolo de contido quanto o símbolo de contém. Não contido e não contém. Agora o que vai mudar é exatamente a interpretação. Tá bom? Pernambuco está dentro do Brasil. O símbolo que eu utilizo é contido. Note que eu posso utilizar qualquer um desses símbolos, né, para representar os conjuntos, a relação entre conjuntos, tá bom, pessoal? Então se liga, estuda mais um pouquinho a ideia de contido, não contido, contém, não contém, tá bom? Quando eu digo está contido, é a mesma coisa de está dentro. Não contido, não está dentro, tá bom? É o mais utilizado. Aprenda isso que eu ensinei para vocês, que vocês vão acertar a maioria das questões, beleza? Vamos aos exercícios que vocês vão compreender bem melhor do que aquele exemplo que eu dei. Vamos lá. Quando eu digo os conjuntos A, B e C, com esses respectivos números que eu estou mostrando para vocês na tela, assinale V ou F. Tá bom? V para verdadeiro, F para falso. Ele diz o seguinte: B está contido em A. O que é que ele quer dizer está contido? Está dentro. Muito bem. Então vamos lá. Quando eu digo o conjunto B é 8 e 9 e o conjunto A é 1, 2, 8 e 9. Esse é o conjunto A. Eu posso dizer que o B está dentro de A? Sim. Foi o caso que eu falei para vocês. Pernambuco está dentro do Brasil. O Brasil está na América Latina. Beleza? É essa a ideia. Então, um está dentro do outro. Se está correto, afirmação verdadeira. Beleza? Vamos para o próximo. Ele diz que A não está contido em B. Ou seja, o A não está dentro de B. Qual é o tamanho de B aí? Ó? Veja que é só dois elementos. B é quem?
8 e 9. E realmente, o A não está dentro de B. O A é muito grande, o A tem o 1 e o 2 e não está aí. Tá bom? Então, nesse caso, está correto. Por que está correto? Porque ele usou o conectivo, ele utilizou o símbolo correto. Ele disse que A não está dentro de B. Correto. Beleza? Vamos à próxima. Ele disse que A não está dentro de C. Quem é o conjunto C? Esse conjunto enorme que vocês têm aí ao lado. Olha só, o conjunto C vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele disse que o conjunto A não está dentro de C. Eu vou eliminar todos os elementos de A, tá bom? Quem são os elementos de A? 1, 2, 8 e 9. O 8 e o 9 não apareceram, então ele não está dentro. Então ele utilizou o conectivo correto. A não está dentro de C, afirmação também verdadeira. Tá bom? Note que ele utilizou todos os elementos aí de forma correta. Vamos ao próximo. Ele disse que o conjunto vazio está dentro de A. Sim, verdadeiro. O conjunto vazio está dentro de B. Sim, está dentro de B. Ah, mas está ocupado. Mas o conjunto vazio ele pertence ao conjunto de B. Se você eliminar todos esses números que tem dos conjuntos, ficamos somente com quem? Com os conjuntos vazios. Então, está correta, está correta. O conjunto vazio também, né, está dentro de C. Ou seja, o conjunto vazio ele está dentro de todos os conjuntos. Lembre-se disso, tá bom? Olha o próximo. Ele disse que 2 não é conjunto, se liga, tá? 2 pertence ao conjunto C. Ele usou de forma correta, até o símbolo aí ele usou corretamente. Por quê? Ele está relacionando o elemento 2 com o conjunto C. Aí, nesse nosso caso, está correto. Por que está correto? Que o elemento 2 ele usou o símbolo de pertence de forma correta. Olha onde o 2 está presente aqui, ó. Então, nesse nosso caso, a afirmação está verdadeira. 2 pertence sim ao conjunto C. Agora, se ele usou agora aqui o símbolo de contido, está errado. Por que está errado? Quando a gente relaciona o número 2 é um elemento com um conjunto, usamos o símbolo de pertinência. O símbolo correto seria pertence. Como ele utilizou o símbolo de contido, afirmação falsa. Tudo bem? Agora vamos ver a última. A última diz aí, ele relacionou o 2 entre chaves. Isso está correto? Sim, porque quando ele está entre chaves, isso aqui é um conjunto. E relacionou um conjunto com o conjunto C. Pode. Então, quando eu uso a relação entre dois conjuntos, é uma relação de inclusão e usamos esse símbolo de contido, está correto. Logo, o conjunto 2 está dentro do conjunto C. Beleza, pessoal? Agora vamos estudar a união de conjuntos. Quando eu falo em união, você já entende que é uma soma, é reunir. Beleza? Então, olha só esses dois conjuntos aí. Nós temos um conjunto A e um conjunto B. Quando eu somo todos os elementos de A com todos os elementos de B, eu estou utilizando esse símbolozinho que vocês estão vendo aí de U. Ele é a representação do símbolo de união. Por exemplo, se eu dissesse assim, o conjunto A é representado pelos números 1, 2 e 3. E o conjunto B por 1, 4, 5 e 6. Qual a união desses elementos? Para eu fazer a representação de A união com B, utilizamos esse símbolozinho aqui, o U. Beleza? Pronto. Nesse nosso caso, teremos o 1, o 2. Não repito o 1 duas vezes, tá, pessoal? A gente coloca sem repetir mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse exemplo aí, nós temos a união de todos os elementos como se fosse um conjunto universo.
que eu falei mais atrás. Tá vendo? Então, isso aí é a união de dois elementos. Agora, a gente vai estudar a intersecção de dois conjuntos. Também pode ser utilizado mais conjuntos, mas nesse exemplo aqui são dois conjuntos, o conjunto A com o conjunto B. Quando a gente une os dois conjuntos, quem seria a intersecção desses conjuntos aí? A intersecção é essa zona que eu pintei de verde. Ou seja, é somente o que se repete entre o conjunto A e o conjunto B. Beleza? É o que é de comum entre eles. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar o conjunto A. O conjunto A é 1, 2 e 4. O conjunto B será 1, 4, 6. Qual a intersecção? Ou seja, quais são os elementos que se repetem? Muito bem. O 1 se repetiu, o 4 também se repetiu. Então, a intersecção é representada por esse símbolo que vocês estão vendo aí na tela. É o U de cabeça para baixo. Colocamos entre chaves, né? O 1 e o 4. Olha como é simples. Então, a intersecção é exatamente esses números que se repetem nos conjuntos. Se não repetir ninguém, conjunto vazio. Beleza? E por último, vamos estudar a diferença entre os conjuntos. Nós temos aí os conjuntos A menos B. Quando eu tenho A menos B, é como se você tivesse o conjunto A e o conjunto B retirasse todos os elementos que fazem parte também de A. E resulta nessa zona aí que eu pintei de laranja. Beleza? E nesse outro exemplo aí nós temos B menos A. É como se eu tivesse o elemento de B e o valor de A retirasse uma parte desses elementos de B. Vamos ao exemplo. Se eu tivesse o conjunto A assim, A seria 5, 6 e 7. E o conjunto B fosse 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Se eu for fazer A menos B, como é que fica? Quando eu vou fazer A menos B, eu vou retirar todos os elementos de A. Quando eu vou fazer A menos B, como é que fica? Eu escrevo todos os elementos de A e vou retirar os de B. Nesse caso, eu vou retirar quem? O 1 tem lá em A? Não. O 2 tem A? Não. O único que tem em A é quem? Ficamos com o 6 e o 7. Quando nós retiramos todos os elementos de B em A, ficamos com quem? 6 e 7. Beleza? É uma subtração que vocês fazem. Se eu fizesse B menos A, como é que ficaria? Você escreve B e subtrai A. Olha só. Vamos subtrair quem? De B. O 5. Só o 5 apenas. Ficamos com quem? 1, 2, 3 e o 4. E essa é a representação de A menos B e B menos A. Nada mais é do que você subtrair os elementos. Retira todos que forem necessários. Se não retirar ninguém, repete o conjunto. Se retirarem todos, conjunto vazio. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos compreender melhor aqui nos exercícios. Beleza? Dados conjuntos A, B e C, vamos fazer A na letra A, o A intersecção com B. Quando eu falo intersecção, é exatamente o quê? Todos os elementos que se repetem em A e B. Os valores de A são quem? 1, 3, 4 e 5. E os valores de B são quem? 2, 3 e 4. Quem é que se repete nessa história? Então, quando eu digo a intersecção de A e B, terei quem? Exatamente. Os que se repetiram. 3 e 4. Beleza? Agora, vamos para a letra B. A letra B é o seguinte. Nós temos A união com B. Então, eu vou somar tudo. Eu vou juntar todos os elementos sem repetir. Tá bom? Vou ficar como? Olha, terei o 1, o 2, o 3, né? O 4. Tem o 5 também.
Pronto, só isso. Vou juntar todos os elementos sem repetir. Tá joia? Agora vamos para a letra C. A menos B. Como é que eu faço A menos B? Eu escrevo todos os elementos de A. Quem são eles? 1, 3, 4 e 5. E subtraio os elementos de B. Quem são eles? O 2, vou subtrair o 2, o 3 e o 4. O 2 não tem, então subtraio quem? Retiro o 3 e o 4. Ficaram quem? O 1 e o 5. Beleza? Você viu como é fácil? É simples, é só você passar o corte. Cortou todos aqueles, né, que se repetirem. Então a subtração você tem que retirar. Agora vamos fazer B menos A. Quem é B? Veja só. B é 2, 3 e 4. E quem é A? 1, 3, 4 e 5. Quando eu faço B menos A, eu vou retirar todos aqueles que se repetem, tá bom? O 3 eu retiro, né? E o 4 também. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar somente com quem? O conjunto unitário 2. Beleza? Você retirou quem? O 3 e o 4. O 5 não retira porque não tem. O 1 você não retira porque não tem. Ficamos somente com o 2. Não retiramos o 2 porque o 2 não é presente no conjunto A. Tudo bem? Pronto, vamos para o próximo exemplo. A letra E. Nós temos aí o conjunto A, B e C. A intersecção de todos os conjuntos. Ou seja, vou listar todos os conjuntos e vou ver quem é que se repetiu em todos. Nós temos o conjunto A, que é 1, 3, 4 e 5. Quem é o conjunto B? O conjunto B é 2, 3 e 4. E quem é o conjunto C? 4, 5 e 10. Você já deve ter identificado qual é o elemento que se repetiu em todos, ou os elementos que se repetiram em todos. Quais foram, ou qual foi? O 1 se repetiu em todos? Não. O 2 se repetiu em todos? Não. 3 também não. O 4 sim, ó. O 4 repetiu em todos. Tá vendo? O 5 não, o 10 também não. Então, a nossa resposta, conjunto unitário, 4. Beleza? E por último, finalizaremos com a união de A, B e C. Quando eu falo na união de A, B e C, vou colocar a soma, vou colocar todos os números sem repetir, na ordem e sem repetir. Quais são eles? Ó, o 1, o 2, o 3, tá vendo? O 4, onde ele apareceu aqui, o 5 e, por último, o 10. Esqueci de alguém? Não, né? Então é isso aí. Pronto, pessoal. É isso aí. Viram que na prática se torna mais fácil, mais interessante de responder? Se vocês forem na minha lista aqui de exercícios aqui do canal, vocês vão ver muitas questões de conjuntos, tá? Vocês já podem ir praticando. E mais adiante, pessoal, estarei gravando aí vídeos, né, com as listas de exercícios de teoria dos conjuntos. Então, assim, vocês vão ficando cada vez mais afiados no conteúdo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, já deixa o seu like, né? Compartilha com todo mundo aí, com sua classe, tá bom? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.